Bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo de Explicando Coisas Difíceis com Ana Paula. E Helena! A gente andou sumida, né? Mas voltamos sempre que possível, né? Final de bimestre, muita coisa acontecendo, cachorrinho dodói, então, né, muito trabalho da mamãe, então não deu pra gente aparecer aqui. E do que a gente vai falar hoje, Helena? A gente vai continuar sobre o assunto de portas lógicas, mas essa daí não é tão da computação clássica. É de quanto? Finalmente chegou no tema de computação quântica que você queria? Finalmente, né? Finalmente. Demoramos, mas chegamos aqui. Tínhamos que explicar algumas coisas antes de chegar aqui, né? Porque senão ninguém ia entender nada. Nem eu. Bom, então vamos lá. Então vamos começar. Bom, no vídeo passado, que já faz um bom tempo, a gente falou que antigamente, né? Então lembra que a gente até falou do Alan Turing, lá da máquina do Alan Turing. Quem não assistiu o filme, assista, né? Mas os computadores, não, mesmo Estrelas Além do Tempo, quando mostra que os computadores a gente tinha que ir lá, né, ligar, pôr os cabinhos ou pôr, né? E aí a gente falou um pouco dos transistores, que é o que está dentro dos circuitos integrados, né? E aí a gente falou dos zeros e uns, né, que são os bits, e aí quando a gente tem, né, uma sequência aí, né, de 8 bits, a gente tem um byte. Um byte. Não é uma mordida, é um byte do computador. E na verdade essa representação de 0 e 1 é porque a gente sabe que o transistor pode estar ligado ou desligado, né? Assim como, por exemplo, a luz da nossa casa. Né? Ou fogão, né? Ou algum aparelho elétrico, a gente vai lá e liga. Fogão não. Fogão pode estar... ligado ou desligado. Não, mas pode estar médio. O gás, né? É. Mas ele vai estar ligado ou desligado, né? Mas tudo bem, tá entendi bom. seu ponto. E aí, na verdade, quando a gente vai para computação quântica, ao invés do bit, a gente tem que pôr a palavra quantum na frente, né? Então a gente vira um bit quântico, como que fala? Qubit. Um qubit, né? Então, na verdade, o qubit também é uma representação, certo? Porque a gente não vai ter o circuito do quanto, na verdade, a gente está tentando pôr o que lá? Um átomo, um fóton, um elétron. Você ainda não estudou isso na física, mas você vai estudar, né? Que são as partículas. Calma, tô no 5º ano. Logo você chega lá. E aí, na verdade, você está manipulando aquilo. Então, aquilo lá não tem um estado só ligado ou desligado. Então, na verdade, a gente cria uma representação, que é o qubit, para dizer em que estado que aquela molécula tá, aquela partícula tá. No caso de uma partícula, a gente... ela é como se fosse 3D. Então, lembra do gráfico que você aprendeu na escola lá, que tem o X e o Y? Quando você faz um histograma, quando você traça uma reta. Nesse caso, ele é um objeto que nem a gente tá vendo aqui, tridimensional. Entendi. Então, ele tem largura, dimensão, largura, comprimento e profundidade. Na verdade, ele vai ter os 3 eixos, X, Y e Z. E aí, na verdade, o spin a gente vai pôr apontando para aquilo lá. Então, se você imaginar o globo terrestre, né, ou uma bolinha, é como se você tivesse um ponto em cima dessa esfera. Entendi. E no caso do bit, é como se você tivesse uma caneta, né? Então, você tem uma caneta aqui, você tem um polo aqui e um polo aqui. No caso do qubit, não. No caso do qubit, você tem uma esfera e eu posso ter um ponto em qualquer lugar daquela esfera que eu vou rotacionando. Tá bom? Então, tipo, pegando o exemplo da caneta. Na computação clássica, só poderia estar, tipo, ligado ou desligado. Mas já na computação quântica, a gente não tem uma bolinha aqui pra representar... Mas poderia estar aqui, poderia estar aqui, poderia estar aqui, poderia ser o exemplo do fogão que você falou, né? Quando a gente põe o gás, a gente põe o fogo forte, o fogo médio, o fogo mais ou menos, né? Ou quando é aquela luz que você vai calculando, né? Se você quer mais clara, mais escura, né? Então você vai... que aquilo lá chama um dimer, né? Então você vai controlando aquilo lá. Então você vai mexendo. Então, na verdade, a gente fala que ele tem uma porcentagem de 0 e uma porcentagem de 1. Né?
E aí você lembra que a gente falou dos números binários, né? Que a gente põe 0, 1. Então, por exemplo, se a gente quer representar o número 4 em binário, usando 4 bits, esses dois aqui vão estar 0, esse daqui vai estar 1, né? Então, é que aqui o vídeo vai estar refletindo. Mas o primeiro se fosse 1, o segundo se fosse 2, os dois primeiros se fosse 3, esse daqui se fosse 4, porque é 2 elevado a 2, certo? Uhum. Se a gente consegue aqui fazer 16 possibilidades. Na computação quântica, é como se a gente pegasse essas 16 possibilidades e conseguisse fazer conta em cima dessas 16 possibilidades ao mesmo tempo. Então, eu consigo olhar para esses 16 números ao mesmo tempo, fazer conta em cima deles e medir. Cada um desses números é como se fosse um estado no computador quântico. Na computação clássica, para a gente fazer isso, a gente lá no passado não, né? A gente ainda faz hoje, mas a gente não precisa trabalhar com isso, porque as linguagens de programação hoje são bem o que a gente chama amigáveis, né? Então, você mesmo, quando fez aula de programação, arrastava bloquinho lá, né? No Scratch, nas outras, né? Então, você não precisa mais construir circuitinhos lógicos. Você viu quando você pegou os kits de Arduino, né? Que você tem que pôr os fiozinhos. Então, naquilo lá, a gente constrói um circuito, né? Faz um circuito integrado lá na plaquinha e bota. Então, você vai pôr, vou pôr uma porta E. Então, se é 0 e 1, dá 0. Se é 1 e 1, dá 1. Aí você tem a porta OR, né? O OR. 0 ou 1. Aí você tem a porta NOT. O NOT é negação. Então, se é 0, fica 1. Se é 1, fica 0. E aí, a gente teve que fazer o quê? A gente teve que perguntar pro papai como é que se mexe naquilo. Naquilo do sim. Mas estou falando que na computação, agora eu vou para a computação quântica, eu vou aproveitar tudo que eu aprendi da computação clássica. Então, eu vou pegar e também vou ter o quê? Portas lógicas na computação quântica. Portas lógicas quânticas. Algumas vão ser parecidas. Outras não. Outras eu vou ter algumas que eu não tenho na computação clássica. E ainda hoje, pra gente brincar com o computador quântico, pra gente usar o computador quântico, a gente faz um programa de computador, a gente escreve em Python, que lá você tá aprendendo, só que a gente constrói circuitos. Então, o nosso código vai ter um circuito, vão ter essas portas. Mas a gente vai fazer uma linguagem de programação de alto nível. E a gente também tem um pedaço lá, no caso da IBM, lá na plataforma, de você conseguir brincar visualmente com essas portas lógicas para você testar e ver como elas funcionam. Legal. Mas será que o pessoal quer ver essas portas? Quer ver a gente brincando? Eu acho que vai ser legal. Você acha que vai ser legal? Vamos pra lá, então? Então vamos pra lá. Então peraí, pessoal. Segura aí que a gente já volta. Bom, pessoal, estamos de volta aqui. Tá? A gente tá pequenininha aí. No cantinho. Mas é que a gente tá compartilhando a tela, né? Você quer começar a fazer as honras explicando o que é isso? Não, porque como é que eu vou explicar se eu não faço a mínima ideia de como funciona? Tá bom. Então tá bom, essa daqui é a plataforma da IBM, certo? Então esse daqui, na verdade, a gente chama de Composer. Composer porque a gente consegue compor. Então vamos explicar algumas coisas pro pessoal, né? Então aqui embaixo, aqui em cima, na verdade, desculpa, a gente tem as portas, né, no cantinho. Aqui a gente tem onde a gente vai montar o nosso circuito. Aqui ele vai montar as probabilidades. Lembra que eu falei que podia ser 0 e 1, uma porcentagem de 0, uma porcentagem de 1? Então, é aí nesse cantinho que mostra. E aqui, lembra que eu falei dos 3 eixos? X, Y, Z? Então, é aqui. Por isso que tá parecendo uma esfera. Então, dependendo de onde eu vou estar num ponto nessa esfera aqui, que a gente chama de... Ou em 2. Ou em 2, pode ter em mais. Eu posso estar em vários pontos ao mesmo tempo, tá bom? Aqui, nesse cantinho aqui onde está escrito Setup Run, aqui, na verdade, eu consigo escolher uma máquina. Então, todo mundo pode brincar lá no computador real. Então, aqui eu posso setar, né, no caso da conta gratuita, que temos 3 computadores que podemos rodar. E aí, aqui a gente consegue ver uma coisa legal, ó. Aqui tem 22 usuários. Pessoas rodando coisa, né? 22, a gente fala jobs, né? Como se fossem programas. E aqui tem 233, e essa daqui só tem 6. Então, a gente vai pôr nessa daqui. Não necessariamente a gente vai rodar no computador quântico agora. Mas se a gente quisesse rodar, a gente conseguiria. E aqui do lado também, né,
Deixa eu ver aqui, onde é que a gente... tem um outro negocinho aqui que a gente consegue visualizar no nosso código. Depois que a gente fizer aqui, a gente mostra. Então, vamos começar. Então, a gente falou. Então, aqui, ó, eu tenho 2 qubits, Q0 e Q1, tá bom? E aqui, na verdade, como a gente vai mexer, né, com qubit, bit quântico, a gente precisa ter o que nós chamamos de registrador. Então, no caso do registrador, é onde a gente vai fazer uma medida. Então, onde a gente mede. Então, se a gente tem 2 aqui, a gente tem que ter 2 aqui. Entendi. Tá? Porque aqui vai produzir 2 números, né? Então, eu vou ter 4 possibilidades, então aqui eu vou medir essas possibilidades. Se eu tivesse 3, eu teria que aumentar 3 aqui, tá bom? E aí é que eu tenho todas as portas lógicas. A gente não vai entrar em detalhes em todas, a gente vai falar das principais, tá bom? Beleza. Então, a primeira que a gente pode ver é a porta identidade. Então, a porta identidade, na verdade, ela não faz nada. Ela mantém o resultado que tá pro resultado que dá. Então, aqui tá com chance de 100% de dar 0. E se eu colocar no de 1? Aqui no de baixo? Também vai dar a mesma coisa, porque ela não faz nada. Ela é como se você multiplicasse por 1. Multiplicação 1 é o elemento neutro da multiplicação. Aqui é como se você estivesse multiplicando por 1. Tá bom? Ela é usada em alguns casos, tá? Aí, na verdade, a gente tem uma porta que é diferente. Tá vendo que tem uma porta só que tá numa única cor? Que é a laranjinha ali. Posso ver o que ela faz? Pode, coloca ela lá. No 0 ou no 1? Pode ser no 0. Então, vamos ver o que aconteceu. Ó, ficou você viu? 50-50. Ficou 50-50. E a bolinha? Então, que aconteceu? Então, primeiro, que aqui embaixo a gente lê ao contrário. Aqui tá 0 e 1. Só que o 0 é como se fosse o bit mais à esquerda. Tá? Assim? À esquerda porque a gente tá refletindo aqui a tela, né? Então, é como se eu tivesse assim. Então, esse bit mais aqui. Então, essa porta mudou. O que ela tá falando? Ela tá falando que eu posso pôr esse qubit aqui em superposição. Ele pode ser 0 e pode ser 1. Tá? Então, se eu tirar essa daqui, ó, vamos tirar essa daqui e vamos diminuir aqui. Vai ficar um só. Então, tá vendo? 0, 1. Então, ele falou que pode ser 50% de chance de ser 0 e 50% de chance de ser 1. E aí, aqui, na verdade, ele mudou a posição. Tá vendo, ó? Ele pôs assim, olha, ele pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele pode estar no 0 e pode estar no 1. Pode estar no Polo Sul e no Polo Norte. Exato. Agora, vamos aumentar de novo aqui. Vamos pôr mais um qubit aqui, mais um qubit aqui. Aí, ele mudou pra cá, porque aqui agora ele dividiu no meio essa esfera, é como se tivesse 2 qubits. Então, como eu só coloquei em superposição o que tá mais à esquerda aqui, né, que é o primeiro, então ele colocou aqui, ó. Ele pode ser o 00, ele pode ser o 01. Se eu colocasse outra porta aqui, ele vai falar que todo mundo pode ficar superposição. Então, aqui, ó. Aí ele vai, tá vendo, ó. Aqui, ó. Aqui é o 01. Aqui é o 11. E aqui é o 10. Então, todo mundo, tá vendo? Como eu tenho 4, eu tenho 25% de chance de tá. Então, lembra? Aqui é como se tivesse possibilidade de ter 4 números. O 0, o 1, o 2 e o 3. Então, ele tá vendo todas aquelas combinações. Possíveis, tá? Então, ele tem 25% de chance de estar cada um. Agora, eu tenho uma porta que ela inverte, que é o que a gente chama de bit flip. Então, ela faz um flip no bit. Posso tentar adivinhar qual que é? Vamos ver se você sabe qual que é. Eu acho que é essa daqui. É quase, é a do lado dela. Essa? É essa. Eu coloco aqui? Pode colocar. Isso aí, do lado do H. Isso. Tá. Mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada porque aqui, na verdade, você quer ver, ó, vamos fazer o contrário, ó. Vamos tirar essa daqui. Então, aqui, eles começam em 0. O estado inicial dos qubits aqui na plataforma é 0. Quando eu coloquei esse daqui ficou 1. Se eu tirasse ela, ficasse. Se eu colocar outro aqui, ó, os dois vão fazer o flip. 1 e 1. Se eu colocar essa daqui aqui, ó, ele era 1, aí ele vai voltar a ser 0. E como é que faz pra ser 0, 1? 0, 1, 0? 1, 0, eu tenho que colocar aqui e eu vou tirar essa daqui, ó.
Aí ele vai ficar um 0, porque esse daqui é o da frente, apesar de estar como segundo aqui, tá? O certo seria eu colocar uma medida. Então, eu medi esses bits aqui, né? Então, inverteu aqui, deixa eu... Eu posso até colocar uma barreira aqui. Ops, não, essa porta aqui que eu quero. Meu Deus, tá difícil. Peraí, deixa eu organizar aqui, que às vezes ele é difícil de se comportar, né? Eu posso colocar uma barreira aqui, ó, que ele separa. Isso daqui é pra deixar organizadinho. E aí eu posso pôr uma medida. Eu vou medir esse, depois vou medir esse. Aí a gente vai colocando o circuito aqui na frente. Então, beleza. Agora, vamos supor que a gente quer fazer, ó, quer ver uma coisa legal? A gente vai colocar essa porta aqui que você fez, ó, ela é uma porta de 2 qubits. Então, eu tenho as portas que são unitárias, que eu aplico em um qubit só, e eu tenho as portas que são binárias, que eu preciso de 2 qubits, e as portas que são ternárias, que são para 3 qubits, que é o caso dessa daqui. Ele não vai deixar eu colocar porque eu só tenho 2 qubits. Então, essa daqui é uma porta CNOT. O que ela faz? Se tiver ligado, ligo o de baixo. Então, se tiver desligado... Então, se o qubit 0 tiver ligado, ela liga 1. Como aqui tá 0, ela não vai ligar. Mas se eu colocar aqui, ó, aí ela liga. Ela ligou os dois. Então, se esse tá ligado, ela liga o de baixo. Entendi. Que aí não precisa colocar nos dois. Exato. Aí, se eu trocar essa daqui, ó, esse daqui liga, que é o bit flip. Eu posso colocar... O que desliga? Esse daqui vai estar 50%. Então, ele tem 50% de chance de ligar aqui e 50% de chance de não ligar. Então, se for 0, ela fica 0. Se for 1, ela fica 1. Você sabe o que a gente construiu aqui? Não. Um entrelaçamento. Ou seja, eu não preciso medir o qubit de baixo. Eu só preciso medir o qubit de cima. Porque se esse for 0, esse vai ser 0. Se esse for 1, esse vai ser 1. Então, se eu vir aqui e excluir esse... Não, a medida aí não precisa. Porque se eu for vir aqui e excluir esse, vai dar o mesmo resultado? Sim, é que no caso aqui do Composer, a medida aqui é só, ele vai mostrar aqui o resultado, você precisa disso daqui se você for rodar. Mas isso daqui que a gente construiu é um dos estados de Bell, que é conhecido, que são 4 estados, e é um estado de entrelaçamento. E aí a gente vai ter outras portas específicas, né? Então a gente faz algumas portas, por exemplo, a porta, então, você aprendeu a porta H, né? Essa daqui é a porta X, né? Que é o bit flip, né? Você vai ter a porta Z e a porta Y. Se a gente deletar aqui, ó, vamos deletar só para ficar mais fácil. A porta Z, ela faz um flip, só que ela vai fazer um flip só da fase. Deixa eu ver se ela vai mudar aqui. Aqui não vai mudar. Aqui tem que pôr o phase angle. Né? Então, no caso da porta Z, ela não aconteceu nada. Você quer ver? Se eu tirar aqui, ó. Se eu colocar a porta Z aqui, ó. Ela não mudou. Porque ela vai mudar uma fase do ângulo. Tá vendo? E a gente não consegue ver aqui direito. A gente não consegue visualizar, né? Agora, a porta Y, sim, ela vai fazer uma mudança. Mas essa bolinha muda, move, ó. Aí, tá vendo, ó, a porta, ela fez uma rotação. Então, aqui, ó, que era tudo 0, quando eu coloquei aqui, ela fez uma rotação e ela mudou de cor. Então, ela não só mudou o estado do qubit, como ela mudou a fase do ângulo. Né? Que isso aqui a gente só tem em computação quântica, é um pouco mais difícil. E aí você tem algumas rotações que não são rotações inteiras, né? Que às vezes você faz uma rotação inteira. Então você tem a rotação T, que ela vai fazer um tipo só de rotação específica, e você tem a rotação S. Né? Então aqui a gente não vai conseguir ver aqui.
né? Então, a fase do ângulo é 0. Vamos ver se eu colocar aqui, ó. Vamos ver se ele vai mudar. Ele não vai mudar. Não mudou. Deixou. Entendeu? Então, a porta Z e a porta T, elas têm uns papéis específicos na rotação. Essas que tem esse Tzinho aqui, elas têm... É como se fosse o inverso dessa. E aí, você tem a porta P também, que é um tipo de rotação. Então, eu ponho um ângulo aqui dentro. Eu consigo dizer qual é o ângulo, tá? Lembra do pi que a mamãe já falou pra você? Então, a gente consegue mudar aqui, né? E aí, a gente tem outras portas, né? Que é o RX, o RY, né? O RXX, o RXY, ZZ, né? E essas portas, na verdade, aí é quando a gente vai fazer alguns circuitos mais complexos, como isso daqui é uma esfera, a gente vai ter um ângulo. Então, a gente vai dizer qual o ângulo que a gente quer rotacionar e como a gente quer rotacionar. E aí, ela vai aparecer aqui na Q-Sphere. Aqui, eu consigo pôr até mais de um qubit. Então, aqui, ó, deixa eu pôr aqui, ó. Aí, agora apareceu aquela porta 3. Aqui. Tem que aumentar aqui, muito bem. Então, eu posso pôr mais uma medida aqui, ó. Ela vai medir, tá vendo? Aumentou os números aqui. E aí, agora aqui, ó, eu consigo fazer, ó. Eu posso fazer, ó, se esse daqui for, eu posso vir aqui e falar que ele vai ligar os dois. Né? Então, aqui, ó. Aqui os dois tem que estar ligado, na verdade. Se eu quisesse fazer, eu poderia fazer uma cascata aqui, ó. Fazer assim, ó. Esse vai ligar esse, e se esse ligar esse, eu posso ligar esse. E se eu fizesse esse... Ou você poderia fazer assim, ó. Você quer ver, ó? Quer ver que legal? Então, esse daqui eu coloquei que tá ligado, esse daqui eu coloquei que tá em superposição. E aí, eu coloco aqui, ó. Esse daqui diz que esses dois tem que estar ligado para ligar esse daqui. Então, esse daqui tá ligado, que é o último. Mas Esse daqui, ele pode ou não tá ligado. Então, ele vai dar... E aí, se esse daqui não tiver ligado, ele não liga. Então, vai ficar 1, 0, 0. Que é aqui, ó. 1, 0, 0, de trás pra frente. Se esse estiver ligado e aqui tiver na opção ligada, aí liga o outro. Então, 1, 1, 1. Mãe, dá pra fazer, tipo, se esse daqui tiver ligado, ó. Se esse daqui tiver ligado, ó, vou ligar esse, beleza. Aí, se esse daqui tiver ligado, eu vou ligar o de baixo, que vai desligar esse. Será que dá? Acho que dá. Vamos fazer assim, ó. Vamos apagar aqui, ó. Então, você quer, se esse daqui tiver ligado, vai ligar o de baixo. E se o de baixo tiver ligado, vai desligar o de baixo. Como é que é? Se qual que tiver desligado? Se esse daqui tiver ligado, vai desligar esse daqui. Ah, tudo bem. Então, esse daqui também vai estar ligado. Já vai estar ligado, certo? E aí, se esse daqui tiver ligado, aí ele desliga. Funcionou? Funcionou. Ele ligou. Esse daqui tá ligado, ligou o de baixo. Como o de baixo tava desligado, ele desligou. Legal. Entendeu? Olha aqui que formou aqui. Porque como tem 3 qubits, tem 3 Partes. partes da esfera aqui. E aí ele tá mostrando que esse daqui é o 0, 1, 1. Mãe, você mostrou assim, ninguém viu. Porque eu pus a mão na tela, né? Então aqui, ó, ficou o número aqui, ó, 0, 1, 1. Né? E é isso. Muito legal. E aí a gente começa. Ó, né? gente, mas só pra lembrar, todo mundo tem 10 minutos por mês de uma máquina. Mas o que a gente tá fazendo aqui? A gente não tá usando uma máquina. Então não tá gastando tempo. Aqui, vamos ver. Tem um jeito de mostrar. Deixa eu ver aqui. Que eu poderia rodar, mas eu não vou rodar porque ele vai demorar, ele não vai rodar na hora. E eu consigo visualizar. Aqui, ó. View. Alignment. Eu consigo visualizar o código aqui, ó. Code. Então, aqui, ó, ele vai mostrar o código em Python do que você tá... Em um código em Qiskit
do que você está criando. Então, o que você está importando, as bibliotecas. Aí ele cria um registrador, tá vendo? De 3 qubits, cria um registrador clássico, cria um circuito. E aí, tá vendo? Do circuito ele vai pondo as portas. Que porta que ele vai pôr aqui? Então, ele cria... ele mostra para você o código. Então, eu posso pegar esse código aqui e rodar no Python que vai funcionar. Legal. Tá bom? Então, vamos voltar aquela outra tela para dar tchau pro pessoal? Vamos voltar para outra tela. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo a gente volta com mais, né? E quem quiser saber sobre computação quântica, a partir de amanhã tá começando o Qiskit Fall Festival, né? Então pode se inscrever. Você sabe quem vai abrir? Sabe quem vai abrir o evento? A mamãe, né? A minha pessoa favorita. Ai, óculos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E aí a gente volta com Não mais se esqueçam de se inscrever no canal. Meta bater 1.000. Tá longe, amigo. Calma. A gente precisa primeiro chegar em 400. 500. Número 500? redondo. Tá bom, então. Beleza. Falou, pessoal. Tchau!